Cheguei! Muito boa tarde para você que a partir de agora acompanha o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo, claro, pedindo aquela licencinha para entrar na sua casa com as principais notícias. Já tô na calçada, ó, tocando a campainha. Prendo os cachorros, eu tô entrando, deixa eles entrarem também. Um dos destaques do programa de hoje, a polícia prendeu 2 homens. Eles são suspeitos de assaltar 6 pessoas que morreram nesse acidente que você está vendo aí, ó. Certo? O carro bateu violentamente contra essa árvore, fica na Avenida Boa Viagem. E 6 pessoas que estavam dentro morreram. Só quem sobreviveu foi um filhote de pitbull. Aí a polícia investigava como sendo um acidente de trânsito. O que provocou a morte de fato foi. Só que antes, essas pessoas aí foram assaltadas quando participavam de um luau em Boa Viagem. No quiosque lá, uma festa, todos foram roubados. E porque eles estavam em alta velocidade, o motorista perdeu o controle e todos morreram. Já já a gente traz a explicação completa para você, tá? Vou trazer também que já está preso um policial militar, ele que foi filmado matando o ex-sogro. Esse crime foi filmado, ó. Começou a confusão, uma pessoa pega o celular, começa a filmar. E o final é o seguinte, o PM foi lá e deu pelo menos 6 tiros no ex-sogro. Esse é o momento dos tiros, ó. O momento dos tiros. Para, Júlio! Vou filmar! Eu vou filmar! E antes disso aí, já havia uma treta entre ele e o ex-sogro. O que é que aconteceu para chegar nesse ponto já já? Todos os detalhes para você. A violência contra motoristas e motociclistas por aplicativo aqui em Pernambuco. Já são pelo menos 100 mil profissionais nessa área. Seja com carro, fazendo transporte de passageiros, seja com moto, transportando passageiros ou fazendo entrega. Esse que você viu na foto aí é uma das vítimas mais recentes. Infelizmente, ele foi morto, foi durante um assalto. O corpo dele foi enterrado sob forte comoção, os parentes inconformados. Ele também era técnico em enfermagem, fazia aplicativo nas horas vagas e perdeu a vida depois que um criminoso atirou nesse cidadão. A gente vai falar também que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica está tentando descobrir o que é que provocou a queda desse helicóptero em Caruaru, no Agreste Pernambucano. Na aeronave estavam 3 pessoas. 2 morreram no local, porque você percebe o seguinte, que naquela primeira imagem lá, de uma câmera de segurança, ó, vai observando aí os detalhes. Percebeu que antes de cair, parte da aeronave já estava em chamas. E aí, quando cai, há a explosão e começa o fogaréu. 3 pessoas dentro, 2 morreram e uma, pode-se dizer, nasceu de novo, viu? Milagrosamente ele sobreviveu e foi levado para um hospital por pessoas que chegaram aí logo que teve o acidente. Inclusive tem um vídeo, o cidadão chega lá filmando, tem alguém aí? Meu Deus, tem alguém aí? Aí encontra ele só de calça, jeans, sem camisa e com... Ó, vai ouvindo, ó. Quem tava mais? Onde é que eles estão?
Pelo amor de Deus, me leva para o hospital logo. Bota na moto. Você vê, ele tá com várias queimaduras pelo corpo e de fato o pessoal foi, pegou uma moto, pegou um carro e levou o sobrevivente aí para um hospital. E o drama de pacientes que precisam de usar bolsa de ostomia. É aquela bolsa que a gente conhece popularmente como colostomia, né? Então, assim, é porque tem esse tipo de bolsa de colostomia que é para fezes e outro para urina, tal. Tem suas características cada uma. E tem gente aí, ó, durante esse protesto em frente ao Palácio do Campo das Princesas, a sede do governo de Pernambuco, que há 10 meses, minha gente, há 10 meses não recebe o material, o resultado. Teve gente pegando sacola de supermercado, teve gente pegando garrafa PET para improvisar. É a vida das pessoas na mão do Estado e esperando que um dia o material finalmente chegue. Já eu vou trazer e vou descer o cacete nisso, viu? Deixa eu mostrar logo esse vídeo. O momento em que um carro é roubado em Camaragibe. Flagrante por volta das 4h20 da manhã na Avenida Pernambuco. E eu tenho certeza, os ladrões não acordaram para ir roubar não, viu? Já passaram, foi à noite e madrugada roubando, ó. Isso aí é o momento quando os marginais desceram de um outro carro e abordaram o motorista que estava no veículo roubado. A vítima não reagiu, os ladrões pegaram o carro e foram embora. Toda a ação em questão de segundos. Mais uma ação de criminosos muito rápida aqui em Pernambuco. E a polícia prendeu o cara que foi filmado assaltando uma farmácia no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão. Olha ele aí, ó. Bermudinha de marca, camisinha de marca. E sai, vamos, ó. Polícia prendeu esse daí e prendeu um outro que não aparece nas imagens, tá? Os dois foram localizados na comunidade que é conhecida como Favela do Queijo, certo? E o que é que eles estavam fazendo lá, Gugel, quando foram presos? Estavam descansando? Nananina não, eles estavam comemorando esse assalto aí. Durante a abordagem, um dos envolvidos confessou o roubo e também disse, olha, além de roubar, eu também trafico, tá? Disse aos policiais que estava traficando também. Aí os policiais conseguiram apreender uma arma, munições, drogas e também dinheiro. Os dois foram levados para delegacia. Esse daí não tem nem como negar, não é possível, né? Que ele vai dizer que não é ele. Ou vai inventar que é um irmão gêmeo de mesma placenta, um irmão idêntico, ó. Esses dois presos, né? E olha essa outra imagem, um porteiro foi uma voadora no ladrão enquanto ele estava tentando pegar uma bicicleta num prédio, ó. Isso é na rua Faustino Porto, em Boa Viagem. As imagens registradas pela câmera de segurança do prédio. Bandido até aproveitou o momento em que o porteiro ficou no chão. Aí você vê que ele consegue abrir a grade e tenta sair com a bicicleta. Só que o porteiro, caba macho trabalhador, foi lá e puxou a bike do ladrão. E continua. Porrada pra cá, porrada pra lá, ó. Chegou uma outra pessoa lá, ó. Terceiro homem chegou e foi e ajudou o porteiro, porque também é cidadão, não é ladrão. Aí os dois conseguiram imobilizar essa desgraça aí e chamaram a polícia. De acordo com a polícia, o assaltante foi levado para a delegacia, está em flagrante lá em Boa Viagem. Foi autuado por roubo e também dano, depredação, lesão corporal e ameaça. Parabéns ao delegado que pegou o Código Penal e meteu nas costas dessa desgraça aí, né? Também em Boa Viagem, quando não roubam, vandalizam. E olha o susto que moradores lá de Boa Viagem tiveram, ó.
esse grupo invadiu o edifício em plena Avenida Boa Viagem. Tentaram quebrar tudo lá, ó. Vê só. Certo? Aí, você vê que esses jovens, né? O futuro do Brasil, tentaram inclusive escalar o muro, chutaram o portão, tentaram quebrar o sistema lá que dá acesso, né, ao prédio. Aí, felizmente, tinha tanta barreira de segurança que conseguiu impedir a entrada desses futuros da nação. Né? Jovens aí, o futuro da nação. Entendeu? Aí, resultado, ninguém foi preso nessa ação. Devem estar em outro bairro, né, tentando fazer arrastão por lá. Um estudante universitário foi assaltado na porta de um prédio onde mora, no bairro da Madalena, aqui no Recife, ó. Foi tudo filmado por câmeras de segurança e esse aí é o ladrão maratonista. Vai vendo, ó, a vítima tá na bolinha amarela. Quando ele vai entrar no prédio, o ladrão já vem correndo atrás. Aí já é ele fugindo. Entendeu? Já é ele fugindo, ó. O que é que ele fez lá? Porque a câmera, a posição não deu para ver, mas a vítima contou para nossa equipe de reportagem. O cara correu aí, ele vai e arranca na tora a corrente que a vítima estava usando lá no pescoço. Aí depois é que você viu ele correndo lá, já tinha um comparsa na moto, ó, esperando, subiu na moto e os dois foram embora. Crime na rua Padre Anchieta, na Madalena, onde numa rua sim, na outra também, já foi registrado roubo ou, no mínimo, arrombamento e furto. Por falar em arrombamento, os bandidos entraram foi numa igreja. Levaram vários equipamentos, isso é no Alto Santa Terezinha, zona norte aqui do Recife, ó. Aí levaram a mesa de som, microfones, ventiladores, até as toalhas. Tinha umas toalhas lá, eles também levaram. De acordo com um dos administradores aí da paróquia, está tendo uma obra lá. E os criminosos aproveitaram para cometer esse crime aí, ó. Até o momento ninguém foi preso. Entendeu? Aí eu já falei em outras situações aqui. Normalmente, a igreja tem equipamento de som, mesa de som, caixa, instrumentos musicais. Gente, arruma um lugar para guardar, viu? Arruma um lugar para guardar, porque os criminosos sabem disso e vão e atacam exatamente para poder levar esse material que é fácil de vender. É fácil de vender. Então, infelizmente, o conselho é esse. A gente tem que reforçar a segurança. Um detento morreu em um acidente que aconteceu na BR-101 em Jaboatão. Esse cara, inclusive, ele estava com uma tornozeleira eletrônica. Estava dirigindo esse carro. Aí o carro tem registro de roubo e a placa é clonada. Vê só. Vê. A frente do carro, você vê que ficou destruído, ó. Ó a tornozeleira lá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro, ele perdeu o controle, saiu da pista, né? Na altura da placa ali de sinalização, que fica no quilômetro 80 da BR-101. Isso aí é no sentido Cabo de Santo Agostinho. Como eu disse, você viu, ele estava com a pulseirinha de pé, né? A pulseirinha de pé. Vê só. Aí, estava lá com a tornozeleira e qual crime ele estava respondendo? Até agora não se tem informação. Os 4 passageiros também ficaram feridos. Foram levados para o Hospital da Restauração.
Ainda de acordo com a polícia, o carro tem registro de roubo desde outubro de 2021 em Paulista e continuava circulando. Praticamente 3 anos, né? Circulando. Com a placa clonada, quase não tem blitz. Mas antigamente tinha muita blitz, hoje em dia quase não tem blitz. E aí ele estava com o carro roubado para lá e para cá, acabou, foi partindo dessa para um outro plano, né? O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o CENIPA, está investigando o que é que provocou a morte, né? Aliás, o que é que provocou a queda de um helicóptero em Caruaru. 2 pessoas morreram e uma, eu posso dizer, por milagre, viu? Por milagre sobreviveu. Esse aí é um helicóptero Robson, fazia um voo teste depois de uma manutenção quando caiu. Eu já vi isso com um carro. Você vai na oficina, tem que trocar a embreagem do carro, o cara vai lá, troca e depois ele vai dar uma voltinha para ver se a embreagem está boa. Agora, com helicóptero, não sei não, porque se tiver bom, massa, o cara vai, voa e vai pousar. Se o serviço não ficou bom, ele vai cair, né? Talvez tenha sido isso que aconteceu. Esse homem que você viu aí sem camisa todo queimado, ele sobreviveu. É o Henrique da Cunha Santos. Foi socorrido para um hospital particular com várias queimaduras no corpo. O piloto morreu. Ele foi identificado também, André Gomes Ferreira. A segunda vítima não teve ainda o nome divulgado, a segunda vítima fatal, né? O piloto morreu, essa outra que não foi identificada. E o homem aí que sobreviveu. Um homem, 19 anos, ele foi preso. Ele é suspeito de abusar sexualmente das primas gêmeas. Essas meninas têm 3 anos de idade. E tem uma outra criança, tem 7 anos de idade. Vai imaginando. Esses crimes aí foram na cidade de Aliança, fica aqui na zona da Mata de Pernambuco. De acordo com a polícia, esse cara, 19 anos, ele, além de abusar, ele mesmo filmava os abusos, armazenava no celular, né? Não só o material que ele fazia, como também material com outras crianças, certo? Vê aí o que é que disse a delegada responsável pela investigação sobre esse tarado. Pode rodar no ar. A Polícia Federal tomou conhecimento de que ele estava baixando pornografia infantil na internet e repassou essas informações para a Polícia Civil. A Polícia Civil de Pernambuco, através da Diretoria de Inteligência, começou a investigar quem seria efetivamente esse autor dos fatos que estaria baixando essa pornografia infantil. Quando se foi analisar as imagens, percebeu-se que, além de estar baixando essa pornografia infantil, ele armazenava conteúdo que ele mesmo produzia. E aí percebeu-se que ele praticava os abusos, filmava, registrava esses abusos para consumo próprio. E as 2 crianças gêmeas de 3 anos são parentes dele, são primas dele. E nas oportunidades que os pais estavam distraídos ou não estavam no ambiente, ele abusava sexualmente dessas crianças. E gravava isso com o celular? E gravava, pedia para elas fazerem poses, sempre em torno de brincadeira, então elas não percebiam a seriedade do que estava acontecendo. E a outra criança? Quem era essa criança que ele também abusava? Ele abusou dessa criança quando essa criança tinha 7 anos e era uma pessoa próxima. Inclusive, morou com os avós, mas não era da família biológica desse autor dos fatos. Ele fazia isso com a família, com as primas de 3 anos de idade, imagina com qualquer criança de outra família, né? Aí ele, além de responder por uma série de crimes, esse cara vai continuar sendo investigado ainda, tá? A polícia acredita que, além das 3 crianças, pode ter mais vítimas. Acompanhe.
Ele responde por armazenamento de pornografia infantil, responde por pela produção dessa pornografia infantil, porque ele efetivamente gravava e armazenava para consumir, e também responde por estupro de vulnerável, porque ele cometia atos libidinosos com essas crianças. A polícia vai investigar também se outras crianças foram vítimas, porque tem outras imagens nesse celular. Sim, tem imagens, né, que foram baixadas de crianças que a gente não conseguiu identificar quem seriam. Né? E a gente descarta a possibilidade dessas três. Essas três a gente consegue identificar exatamente quem são, pela compleição física, pelo ambiente que estavam, pela roupa que vestiam. A gente consegue identificar. Mas existem crianças que a gente não conseguiu identificar. E pode ser que ele tenha praticado abuso contra elas também. É um criminoso em série, porque ele vem perpetrando esse tipo de ação desde que ele era adolescente. Então, ele já praticava atos infracionais, né? Existe esse relato de que ele praticava quando ele era adolescente, só que a família não trouxe isso para a polícia. Então, foi descoberto dentro da família que ele praticava esse tipo de ato e achou que tinha passado. Ele cresceu e acharam que tinha passado, mas ele continuava praticando com as crianças próximas. As investigações continuam. O celular dele, os celulares serão feita a extração do conteúdo desses celulares, será visto o que é que tem de conteúdo nesses celulares, e a gente continua também recebendo informações de outras eventuais vítimas. Deixa eu te falar uma coisa, ao contrário do que muita gente pensa, a pedofilia não é um crime, tá? Não é um crime. A pedofilia é um desejo, nesse caso, o cara, ele sente desejo sexual por crianças, ok? O fato de ele sentir desejo é repugnante, mas até aí ele não comete o crime. A partir do momento que ele tenta, é o estupro da forma tentada, que antigamente a gente chamava tentativa de estupro, né? Ou ele pratica, ele consuma, tá certo? E por que é que eu estou te dando essa explicação sobre a questão da pedofilia? É porque especialistas dizem que para o resto da vida é muito provável que esse cara vá continuar tendo o desejo. Você não arranca o desejo de uma pessoa de qualquer forma. Talvez nunca consiga nem arrancar, certo? Então, por mais que ele fique na cadeia, quando ele sair, o desejo dele está dentro dele, não tem como arrancar. E o que muitos especialistas dizem é o seguinte, que a possibilidade de ele voltar a praticar por conta do desejo pedófilo que ele tem é extremamente grande. Aí eu te pergunto e volto a falar sobre a discussão no Congresso Nacional. Estão querendo a castração química para quem é reincidente no crime sexual. A bronca é, o tarado vai ter que querer. Você acha que um pedófilo vai querer? Que um tarado vai querer? Então tá mais do que na hora, gente, de a sociedade, para defender a sociedade, ela ir lá e obrigar. Certo? Mas aqui no Brasil é um tal de direito individual. Gente, todo direito individual, ele é suplantado pelo direito coletivo. Ou seja, o direito coletivo, ele vai estar sempre à frente do direito individual. Então, se o cara é tarado, se o cara é pedófilo, ou o Estado vai lá e controla, ou ele nunca vai controlar, porque ele pode ser preso uma vez, 2, 10, mas toda vez que sair, a possibilidade de voltar para a cadeia para cometer o crime, é extremamente grande. Vamos pensar nisso, né?
A polícia prendeu 2 homens suspeitos de assaltar aquelas 6 pessoas que morreram depois que o carro em que elas estavam bateu numa árvore na Avenida Boa Viagem. As prisões aconteceram na Vila São Miguel, no bairro de Afogados. De acordo com a polícia, é um local de difícil acesso, tá? E tem uma grande atuação do tráfico de drogas ali no local, certo? E muitas saídas. Esses 2 caras não tiveram os nomes divulgados pela polícia, que é outra zona, outra aberração da natureza nesse país. As pessoas cometem crimes e são protegidas por lei. Aí a polícia fica impedida de dizer, ó, foi fulaninho e beltraninho. Porque a lei protege o nosso ladrão, fulaninho e beltraninho. Aí a polícia não pode dizer não, certo? Pode não. Agora, vai tu deixar de pagar alguma coisa para ver se teu nome não aparece lá no topo da lista. E não é no grupo de pagode não, SPC, viu? É no outro SPC, certo? Agora, ladrão é protegido por lei nesse país, certo? Voltando ao caso, o quê? As 6 pessoas morreram. Só que você viu que elas morreram num acidente, pancada violenta ali no carro. A bronca é a seguinte, é que antes elas estavam no luau, num quiosque na Avenida Boa Viagem, os 2 ladrões chegaram lá e a informação que tinha mais 2, são 4, e assaltaram várias pessoas. A polícia também está investigando o seguinte, se esses 6 jovens ficaram muito nervosos depois do assalto e eles entraram no carro para perseguir 2 que estavam numa moto. E aí o motorista teria perdido o controle e deu no que deu, né? É uma informação que a polícia ainda está investigando. O fato é que 2 foram presos, 2 ainda estão foragidos, mas do outro lado nós temos 6 pessoas mortas por conta de marginais. Só quem sobreviveu aí foi o Pitbull, o cachorro. E ainda teve que passar por várias cirurgias. Mas você imagina a família desses 6 jovens, né? As famílias. Ciclista atropelada e ainda foi arrastada. Ela diz que a motorista saiu arrastando por uns 9 metros. Foi em Piedade, Jaboatão. Essa é a vítima, ó. Ela disse também que a mulher que estava dirigindo, né, a motorista lá, ela só parou o carro depois que foi interceptada por uma viatura da Polícia Militar. Oi, não aí a reportagem. Vinha da academia pela ciclofaixa, como eu faço normalmente. Aí eu vinha pela ciclofaixa e vi que ela estava parada na rua perpendicular. E como ela estava parada lá, eu parei também. No que ela estava parada, eu dei prosseguimento e continuei andando. E ela veio fazendo retorno para entrar na rua. Só que ela não estava rápido, tá? Não estava rápido. Ela me viu. Só que o que é que acontece? Como ela bateu na bicicleta, ela quis se livrar ali daquele momento ali de pegar e dizer, bati, mas não foi nada, vou embora. Vou seguir em frente. Vou seguir em frente, provavelmente, porque estava gritando eu e outras pessoas. Você batia no carro também? Batíamos no carro, ela não parava, não conseguia sair debaixo do carro e ela continuava andando e me arrastando, me arrastando, me arrastando. No que ela estava me arrastando, que surgiu uma viatura e o policial, ele jogou a viatura em frente ao carro dela e ele desceu rapidamente do carro dela, parece uma imagem de filme. Ele desceu rapidamente do carro e empunhou a arma e falou, para, senão eu vou atirar. Ele não sabia quem era aquela pessoa que estava ali. Se era um homem, se era um homem, se era uma mulher. Ele prontamente mandou a pessoa descer, mandou a pessoa parar e descer, que senão ele atiraria. E foi a partir disso que ela freou o carro e as pessoas conseguiram me tirar debaixo do veículo. Fé Maria, você imagina, 9 metros, pode ser um só, o carro, além da pancada, sair arrastando, né? Você vê que ela tá toda ferida aí. A informação é a seguinte, que a motorista, ela foi levada para a delegacia, pagou uma fiança de R$ 1.500 e vai responder em liberdade. A família da ciclista quer que a motorista responda não por crime de trânsito, e sim por uma tentativa de homicídio.
Veja aí o que é que diz a advogada da vítima no ar. O relatório enviado pelo delegado foi em cima do artigo 303 e 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que nós temos uma penalidade aí de até 4 anos, onde cabe SUSIS, onde cabe tantos benefícios, benefícios, e que a pessoa jamais vai ser punida. Ela não vai pagar pelo crime que cometeu, na realidade. Pode suspender o processo de uma forma condicionada, porque o 302, ele é até 2 anos. Não pode suspender o processo pelo 303, que é uma tentativa de homicídio, porque é até 4 anos. Mas, com certeza, até 4 anos não vai preso, né? Vai continuar em liberdade, pagando assistência aí ao governo. O que é que a gente quer? A gente quer que isso seja desclassificado e que o Ministério Público ofereça a denúncia em cima do artigo 121. Por quê? Do Código Penal, tentativa de homicídio. Porque ela assumiu o risco. Ela informou que confundiu o pedal do acelerador com o do freio. Se ela confundiu, se ela não sabe o que é freio e o que é acelerador, por que ela dirige? Carro é uma arma muito mais letal do que uma arma de verdade, uma pistola ou um revólver. Porque as pessoas matam e ficam impunes. Ela não pode ficar impune. Bom, é aguardar aí o fim das investigações e o entendimento da polícia, né? Porque num caso como esse vai se ver o quê? O dolo, a culpa ou o dolo eventual. A culpa, o nome já diz, o dolo quando você tem a intenção de praticar aquilo, e o dolo eventual é quando você assume o risco. Por exemplo, encher a cara de cachaça, pegar o carro e sair aí em alta velocidade batendo num bocado de gente, né? O fato é que a moça aí teve um prejuízo muito grande, viu? E eu não estou falando de prejuízo financeiro, não, a situação dela, certo? Mas deixa o delegado, está investigando, vai ouvir todas as partes, aí se tiver câmera de segurança, ainda melhor para a polícia e saber qual foi o entendimento da polícia nesse caso aí, quando o inquérito for concluído, tá? E um cara suspeito de roubar carga foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Isso foi em Itacaimbó, no Agreste Pernambucano. Com ele, a polícia encontrou 2 armas e também bloqueadores de sinal de rastreador de satélite de um veículo com registro de furto. Estava também com um carro. Estava todo errado. Suspeito de roubo de carga, 2 armas. Você vê que é um revólver ali, o outro parece ser uma 12. O carro que ele estava, registro de roubo, entendeu? E aí, a rodoviária estava o quê? Os agentes lá da polícia observando, ronda tal, e aí avistaram esse carro em atitude suspeita, o carro que ele estava. Seguindo perto de um caminhão. Aí a polícia, para. O motorista do carro fez o quê? Acelerou, ignorando a abordagem da polícia. A fuga terminou quando o carro ele perdeu o controle e bateu no muro de uma fábrica. Depois da batida, 3 homens abandonaram o carro e fugiram a pé, né? Cada um para um lado. Aí um deles foi capturado pelos policiais, foi quando ele estava com essas 4 munições também, revólver, 2 celulares. Esse material apreendido, assim como o cara foi encaminhado para a delegacia lá de Belo Jardim, onde o caso está sendo investigado. Então, ou ele, muito provavelmente ele ia dar a butada no caminhão. E roubando um caminhão de carga aqui, um outro ali, muita gente já enricou nesse Brasil, né? Um assaltante se passou por passageiro e roubou o carro de um motorista por aplicativo. Foi no bairro de Areias, aqui no Recife. Depois de rendido, o motorista, minha gente, passou mais de 2 horas como refém dos criminosos. E ele achou que iria morrer, viu? Põe a reportagem no ar. Para este motorista de aplicativo, era mais um dia normal de trabalho. Ele recebeu uma solicitação de corrida no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão, com destino a Boa Viagem, na zona sul do Recife. 12 minutos após dar início à corrida, o passageiro sacou uma arma e anunciou o assalto. Quando o veículo parou em Areias, mais 3 comparsas do assaltante subiram no carro. Quando eu cheguei na rua Aurora Cassote, que é no bairro de Areias, aconteceu a abordagem dele, né? Em seguida apareceram mais 3, se eu não me engano. Nessa mesma rua? Na mesma rua, né? E assim, eles
muito agressivos, né? Mandaram eu ir para a parte de trás do carro, manter a cabeça baixa, com a mão para trás. E fiquei lá sem fazer, não sabia o que fazer, né? Eles me manteram refém até São Lourenço da Mata. Né? Por volta de quase 2 da manhã foi a hora que eu fui liberado lá. Aí eles pediram para que eu abrisse a porta e, do jeito que eu abrisse a porta, fosse embora nas carreiras. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o veículo pela área e, logo depois, a vítima andando pelas ruas da localidade. Além do carro, os assaltantes também levaram o celular do motorista, que foi recuperado pela PM horas depois. O aparelho estava em poder de uma dupla que dirigia uma moto roubada. Esta é a imagem do veículo que foi levado pelos bandidos. Um carro prata, adesivado com a logomarca da empresa de aplicativo, modelo Spin e de placa PDF 7A07. Os ladrões não ficaram satisfeitos não em roubar o carro, viu? Aí ainda tentaram fazer o quê? Transação financeira pelo celular do motorista, vê no ar. Em torno de 2h30 depois, a polícia, né, eles entraram em contato com a minha esposa e disseram que tinha encontrado 2 rapazes de moto com o meu celular, que após a averiguação deles lá, eles correram e soltaram o celular. Eles tentaram, né, fazer um Pix, mas graças a Deus não conseguiu fazer, porque eu não sei o que aconteceu, mas graças a Deus não conseguiu fazer, não. No momento ali de aflição ali, o seu psicológico fica mexido até não sei quanto tempo vai ficar, né? Então, só agradecer, né, primeiramente a Deus que eu estou vivo, né? Porque a gente vê aí as situações aí de muitos motoristas que praticamente perdem a vida por causa de um veículo, um bem, né? Já falei para você, são cerca de 100 mil pessoas trabalhando com moto e com carro por aplicativo aqui em Pernambuco. Não consegue emprego formal, digamos assim, carteira assinada, vai se virando aí no aplicativo, ou outros até preferem um aplicativo do que um emprego formal. O fato é que essa atividade hoje já sustenta aí cerca de 100 mil famílias. E de assim o outro também, tem um que é roubado, tem um que é agredido, tem um que é assassinado. Esse homem, por exemplo, passou de morrer. Saíram de Cavaleiro, Jaboatão, só foram deixá-lo lá em São Lourenço da Mata, perto da arena. Ok? Aí o que é que acontece? É tanta violência que motociclistas por aplicativo fizeram até um protesto essa semana. E claro, estão apavorados com tantos assaltos, e quando não é assalto é furto. Turma chega, vai, leva a moto, leva o carro. De acordo com a categoria, os roubos são constantes e não tem dia, não tem hora não, é de manhã, de tarde, de noite e madrugada. Para você ter ideia, esta semana, como eu disse, fizeram um protesto na Avenida Agamenon Magalhães. Por quê? Porque teve um motociclista por aplicativo que foi assassinado. Pedro Bezerra tinha 42 anos. Foram assaltar, ele nervoso, a moto estancou, atiraram no cidadão. Entendeu? 2 ladrões. Um deles, insatisfeito, né, porque não conseguiu levar a moto lá da vítima, foi lá e meteu bala. E quando ele for preso, se ele vier dizer, não, eu não queria matar não, o cara atirou na cabeça. Como é que tu não queres matar, desgraçado? Certo? Aí, você vê que os ânimos estavam tão aflorados que durante o protesto que fizeram na Agamenon, houve até um início de confronto com a polícia militar, ó. Vê aí, ó. Uma categoria aí de um lado com os nervos à flor da pele, vendo um sendo roubado, um sendo morto, do outro os policiais militares que precisam manter a ordem, também não é fácil ser policial,
certo? Mas a gente entende aí que é uma questão de nervosismo, mas é preciso ter calma, ter calma. Só que essa escalada de violência, o que é que está acontecendo? Muitos entregadores por aplicativo, inclusive, estão recusando corridas. Por isso que às vezes você pede e demora. Aí, eita, aceitou, eita, cancelou, eita, foi. Por quê? Porque dependendo do lugar, eles estão com medo. Teve trabalhador, inclusive, que ele desenvolve ali o trabalho, né, como motorista por aplicativo. E aí o que é que ele fez? Migrou do carro para a moto, achando que não chamaria tanto a atenção dos ladrões. Mas os motociclistas também estão sendo roubados. Vê no ar. Eu era motorista de carro, assim, desde o começo do aplicativo, peguei uma moça no aeroporto, vim para o bairro da Várzea, né? Quando chegou no bairro da Várzea, encerrando a corrida, os meliantes vieram por cima da calçada, já vieram armados, 2 de pistola em mão, em punho, botaram a arma em mim, perdeu, levaram o carro. Eu estava com a chave reserva, tentei me afastar um pouco, quando eles botaram a arma em mim, já estava dentro do carro. Quando eles viram que o carro não conseguiu dar partida, ele olhou para trás, foi a hora que eu corri. Quando eu corri, ele ainda atirou nas minhas costas ainda. Determinados locais eu não vou, não entro, né? Principalmente se for comunidade. E para você ver, em Boa Viagem, na orla de Boa Viagem, eu sofri uma tentativa de assalto. Toda vez que eu saio de casa, a primeira coisa que meu filho faz, tu volta, né, pai? Tu volta e eu digo, eu volto, filho. Mas a gente não sabe se a gente volta não, pô. Nunca foi tão difícil trazer o pão para casa. É a sensação que a gente tem hoje. Violência com a gente todo o tempo, assalto de moto, todo o tempo. Tá difícil trabalhar. Todo mundo aqui tem uma história dessa. Uma tentativa de assalto, uma descida ali no viaduto do Cabanga, onde tentaram roubar, aonde Camaragibe, Olinda, os Altos, todo dia tem. E não tem como adivinhar, porque antigamente a gente dizia, ó, tal bairro é violento, então eu não vou para lá não. Só que agora todos os bairros são violentos, todos os bairros. Você viu a entrevista que deu um dos cidadãos aí? O cara começa a chorar, que quando vai sair de casa, aí o filho pergunta, tu volta, né, painho? Eu lembro, faz uns 20 anos, que eu fui entrevistar uma cobradora de ônibus. Uma cobradora de ônibus. Rapaz, parecia a mesma fala. Você vê, 20 anos depois eu ouço isso. Ela estava falando sobre os assaltos, que eram muitos a ônibus. E aí ela disse, eu saio de casa, aí meu filho diz, mãe, a senhora volta, né? Aí, nesse momento da entrevista, ela desabou exatamente o que disse esse cidadão. Por quê? É qualquer profissão, é em qualquer bairro. O fato é que nós não temos segurança. Não temos segurança. Antigamente a gente falava a sensação de segurança. Não, hoje é insegurança pura. Certo? E famílias vão sendo despedaçadas. Porque não só é a pessoa que morreu, e a mãe dele, e o pai dele, e os irmãos. O corpo desse cidadão, que, como eu disse, também era técnico em enfermagem, foi enterrado no cemitério aqui na zona norte do Recife. Olha a multidão aí. Ó. Quem quer ver um parente que ama, uma pessoa que ama, dentro de um caixão embaixo da terra? Acho que ninguém, né? Vê aí no ar. Com muita tristeza, familiares e amigos de Pedro Bezerra Cavalcante, de 42 anos, velaram o corpo dele no cemitério de Casa Amarela, no Recife. O técnico de enfermagem e motociclista por aplicativo foi morto durante um assalto no bairro da Macaxeira. Comprou a moto e não chegou nem a usar a moto. Porque dentro do mês, o primeiro pagamento, no dia que ele morreu, ele passou o pico de manhã. De noite mataram ele. Não levou porque estava travada. Aí a raiva dele foi assassinar. Um tiro só. Desempregado há 2 anos, Pedro estava trabalhando como motociclista de aplicativo há 1 mês. Ele tinha cuidado, ele não pegava qualquer pessoa. Ele ia trabalhar no hospital, ele estava só por enquanto.
Ele estava trabalhando de carro. O sonho dele era ter essa moto, eu não sei o nome, essa moto potente. Era o sonho dele, ele estava apaixonado por ela. Apaixonado, era o sonho dele ter essa moto. Ele teve com muito esforço, ele não tirou nada de ninguém para ter esse bem. O Pedro aí, ele não tinha filhos, tá? Além do trabalho, ele se dedicava a cuidar dos pais. Não sei se você prestou atenção, uma idosa numa cadeira de rodas é a mãe dele. A mãe dele. Essa mulher, inclusive, ela estava no hospital, saiu do hospital na cadeira de rodas para enterrar o filho. Vê aí. A mãe dele clama por justiça. Eu sou operada de coração e ele era técnico de enfermagem, era quem cuidava de mim, minhas medicações, tudo. Ele era quem cuidava de mim. E era um filho excelente. Não vou descansar enquanto não ver quem fez isso na cadeia. O corpo de Pedro foi sepultado em meio a homenagens. A perda do nosso amigo Pedro, né? Um bom garoto, uma pessoa que teve a vida toda pautada pela honestidade, de causar comoção não só em nós, né? Familiares e amigos, mas também a todos aqueles que têm um senso de justiça. Nós queremos que as pessoas que cometeram essa barbárie paguem pelo crime que cometeram. É o clamor dos amigos e da família. Além de familiares e amigos de Pedro, representantes da categoria de motociclistas por aplicativo também estiveram presentes no velório. Eles cobraram mais segurança nas ruas. A impunidade é o que leva a isso, a impunidade, que os bandidos saem, sabe que vai matar, sabe que vai roubar e se for preciso ele mata qualquer um para ter o que ele quer, né? Infelizmente a gente está na rua para levar e trazer pessoas que a gente não sabe quem é, né? E a gente pede justiça. Isso daí foi Pedro. Já teve e infelizmente ainda vai ter. Vai ter João, vai ter Maria, vai ter José, vai ter Antônio, entendeu? E como o último cidadão aí falou, isso faz parte da impunidade. Impunidade. Aí por outro lado, vem pra cá rapidinho, por favor. Mais uma vez, o nosso Congresso Nacional está discutindo o aumento da pena para o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Hoje, a pena é mínima, vai de 20 a 30 anos. Aí estão discutindo para ser, em vez de 20, ser 24. É uma mudança radical, né, não? Eu queria saber o que é que vai mudar na humanidade, entendeu? Porque eu defendo que o ser humano, o cidadão, ele tem os dois maiores bens na vida dele: a vida e a liberdade. A vida e a liberdade, entendeu? O resto é resto. São os dois maiores bens de um ser humano. Aí o cara vai lá e tirou o principal, que é a vida. Tirou o principal, que é a vida. Por mim, teria pena de morte aqui no Brasil, certo? Ou no mínimo perpétua. Mas por que a gente não fazer? Que ser humano? Porque o Brasil, o ser humano, ele é tão diferente do ser humano, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem perpétua lá, em alguns estados tem pena de morte. É um ser humano diferente do ser humano da Indonésia, que tráfico de drogas é pena de morte. O ser humano aqui no Brasil, ele é diferente do Egito, que se roubou toramão, que é a mutilação lá. E como eu já disse, a gente não vê um bocado de cotó no Egito. Então, não adianta, Congresso. De 20 para 24 não vai dar em nada. Ninguém vai parar de cometer crime porque aumentou mais 4 anos. Coloca lá 50 anos. 50 anos. Progressão de pena. Essa safadeza na brecha jurídica que nós temos aqui. Condenado a 50 anos, pronto, a partir de 49, aí você pode tentar uma progressão de pena. Só assim, com penas muito duras, talvez a gente consiga educar o ser humano. E o cara vai pensar 3 vezes ou 20 antes de cometer um crime. Porque ele está dizendo, pena mínima 20 anos. Duvido. Quando ele cumprir 2/5 da pena, se for condenado a 20, aí você divide 20 por 5, dá 4. Ele vai cumprir 8.
e vai ter alguém que vai passar a mãozinha na cabeça do bichinho e vai mandar ele para casa, viu? Vê esse outro, cara policial, tá preso, se entregou, achando, por exemplo, que poderia ter livrado o flagrante, mas tinha um mandado de prisão contra ele, certo? Esse cara, ele está sendo investigado por perseguir e matar o ex-sogro. Eu vou filmar. Isso foi em Belém de São Francisco, no sertão pernambucano. Você vê que nessa imagem aí, é possível ver o momento em que o PM, ele foi identificado como Gessino Bahia da Silva Júnior, ele perseguiu o ex-sogro Lázaro Maciel Soares da Silva e atirou 6 vezes contra o cidadão. Solta esse vídeo do início aí, ó, com o som ambiente. Pode soltar no ar. Você vê, é um tiro seguido do outro. E o desespero das pessoas em seguida. De acordo com a família da vítima, do seu Lázaro, ele trabalhava como motorista autônomo. Foi morto após denunciar um militar na delegacia da cidade que o PM teria invadido a chácara e o ameaçou, inclusive atirando, viu? Durante uma discussão horas antes desse crime aí, ó. Os dois, inclusive, brigaram porque o seu Lázaro, ele não aprovava o relacionamento do policial com uma das filhas. Você vê que é um momento de desespero, ó. E ele sai metendo bala ali no ex-sogro. Aí alguém pode até vir dizer que tem sempre um com um olhar torto. Dizer, mas veja que seu Lázaro deu uma voadora nele antes dele atirar. Pô, Caba chega e aponta uma pistola pra tua cara. Tu já sabe quem é o cara, do que ele é capaz. É como diz o ditado, é melhor morrer tentando não morrer do que ficar parado. Qualquer um vai reagir de uma forma ou de outra, correr, ir pra cima do atirador. Entendeu? Ele estava tentando proteger a vida dele. Você vê isso em plena praça pública, no centro de Belém de São Francisco. Ou você me diz, o cara aponta a pistola para você, você vai fazer o quê? Vai se ajoelhar e dizer, pronto, atire? Não, você vai correr para um lado, vai tentar fugir dele ou ir para cima para evitar de morrer. Aquela coisa, morrer lutando. Mas assim, eu vou ficar parado esperando o cara me matar? A vítima, ela foi levada ainda para uma unidade de saúde lá do município, chegou a ser transferida para um hospital maior em Salgueiro, também no sertão, mas infelizmente não resistiu. Você vê, praticamente tiros a queima-roupa, ó. Volta essa imagem aí, ó. Vê, ele tá com a pistola, aí o velho foi para cima. Aí ele, 1, 2, certo? O policial se apresentou na delegacia de Serra Talhada, veja, isso aí foi em Belém de São Francisco. Ele foi para Serra Talhada. Aí lá ele recebeu voz de prisão, já que contra ele havia um mandado expedido pela Justiça. O PM foi encaminhado para o CREED, que é o Centro de Ressocialização ou de Reeducação da Polícia Militar, fica no bairro de Paratibe, aqui em Paulista, na região metropolitana. E o caso da chacina de Camaragibe, amanhã, domingo, 15 de setembro, né? Vai fazer exatamente um ano. Aí, esta semana, o relatório da Polícia Civil concluiu que o tiro que matou a grávida, lembra, a Ana Letícia, partiu da arma do Alex Samurai. Ele foi perseguido por policiais, aí fez a jovem refém, atirou e matou os 2 policiais, certo? Aí uma das balas pegou na Letícia e ela passou dias no hospital, estava grávida, os médicos conseguiram fazer o parto, a criança sobreviveu, mas a Letícia infelizmente morreu. Apesar dessa conclusão da Polícia Civil,
A família da Ana Letícia diz que vai entrar com um pedido de indenização contra o Estado. Põe a reportagem no ar. Quase um ano após o tiroteio em Camaragibe, na região metropolitana do Recife, que deixou 9 pessoas mortas, a maior parte dos inquéritos policiais foi concluída. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco, por meio do Grupo de Operações Especiais, o GOI, informou que foram remetidos à Justiça 3 inquéritos policiais referentes ao triplo homicídio, a morte de Alex da Silva Barbosa e a de Ana Letícia Carias da Silva. A Polícia Civil informou que falta a conclusão de mais um inquérito policial. Era uma manhã de sexta-feira, quando um tiroteio teve início na comunidade do Córrego do Jacaré, no bairro da Tabatinga, em Camaragibe. Perseguido pela polícia, Alex da Silva Barbosa, conhecido como Samurai, invadiu a casa onde morava Ana Letícia, de 18 anos, que estava grávida. Ela terminou ficando entre o suspeito e os policiais e foi atingida. Os 2 PMs morreram no local. A mulher foi socorrida. Em menos de 24 horas, outras 6 pessoas da mesma família foram assassinadas, incluindo Alex, que teria atirado contra os 2 policiais. A 9ª pessoa a falecer foi Ana Letícia, 2 dias após dar à luz a Ana Vitória. Bom, a advogada que defende a família de Ana Letícia falou sobre a conclusão do inquérito. Ela entende que o mais importante é que o Estado possa se responsabilizar pelos resultados da ação dos policiais. Veja aí. O relatório do delegado, ele não individualiza a conduta dos PMs, ele não consegue, ele não fala nome, ele não cita nomes de ninguém na individualização de conduta. E ele fala no relatório dele que, pelos laudos que eu ainda não li, o tiro que atingiu a Ana Letícia partiu da arma do Alex Samurai. Ora, nesse momento, para mim pouco importa. O que importa nesse momento, se foi da arma de Alex ou da polícia, para mim só o que importa foi quem gerou tudo isso, os agentes do Estado, que foram os policiais. Como advogada, nesse momento, claro, continuaremos atuando como assistente de acusação, mas vamos pleitear a indenização civil, sim, do Estado, por conta da imperícia, negligência e imprudência dos seus agentes, que trocaram tiro com o criminoso que fazia de refém uma vítima civil. Como é que está o estado de saúde, né, da Ana Vitória hoje em dia? Ela está bem, dentro da medida do possível. Ela tem microcefalia, ela tem paralisia cerebral, ela tem glaucoma, entre outras situações que ela tem também. Todas essas sequelas que ela tem, comprovadamente, né, o médico fala que foi por conta, né, do que a mãe dela passou? Sim. A mãe levou um tiro na cabeça, caiu com a barriga no chão, ela teve que ser mantida viva para poder fazer uma cesariana de urgência. A bebê foi retirada muito antes do tempo de nascimento. A gente sabe que precisa de um amadurecimento de placenta para que o bebê se forme totalmente. Então, com certeza foi por conta do tiro. Interrompeu o período gestacional, a bebê foi retirada muito antes do prazo, de forma abrupta e agressiva. O que eu falo não pelo trabalho dos médicos, mas pelo fato do tiro que a mãe levou para gerar toda essa situação. Vê o que um Alex fez. Um cara, tá? Doido da cabeça, provocou a morte. Grande parte da própria família dele, que saiu no mata-mata, morreu o irmão, morreu a irmã, os 3 irmãos morreram, a mãe e a mulher dele morreram também. Morreram os 2 policiais e ainda morreu a vizinha. E ele morreu. Ele é o último que eu vou lamentar, né? É o último que eu vou lamentar. Cadê uma loucura? Vê o prejuízo. Ó, hoje eu vou trazer também todos os detalhes jurídicos da questão da Deolane, viu? Inclusive, por que é que ela estava no presídio, recebeu autorização para cumprir em casa e voltou para o presídio. Tem alguns, injustiça, não sei o quê. Eu tenho uma análise jurídica que eu vou trazer para você. Vou para o guia eleitoral, volto já.
Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Obrigado a você aí que aguardou esses 10 minutinhos de guia aí, já isso acaba, já isso termina. Ficou com a gente aqui e quem foi tomar uma aguinha, vem-te embora aqui, ó. Ainda tá cheio de informação para você. A gente vai até 1h40 e pouco, viu? 1h40 e pouco de muita informação para você. Um ladrão foi filmado furtando a tubulação de cobre do ar-condicionado do Sindicato dos Radialistas. Olha pra aí, é aqui no centro do Recife, viu? Era bom que tivesse tendo uma assembleia lá. Imagina, hein? Quantos radialistas tem aqui? Uma assembleia. Gente, a assembleia é extraordinária. Chega lá, tivesse uns 300 para ele chegar e levar. Você vê que o cara chegou lá e durante a madrugada, né? Aí vai bem na frente do sindicato, começa a puxar os fios e sai levando tudo, certo? Isso aí, gente, é a poucos metros da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, tá? É a secretaria que cuida da segurança, né? Ou deveria cuidar melhor. Uma escola municipal, Paratibe Paulista, foi arrombada pela 3ª vez em 3 semanas. Já tô com medo da próxima semana que não tem a 4ª. Vários objetos foram furtados, tá? Nessa ação mais recente, os ladrões foram no fim de semana. Aí levaram botijões de gás, mais de um, garrafas térmicas, facas, fardos de carne, frutas, bolas e até, gente, lâmpadas de LED de algumas salas de aula. Os invasores furtaram ainda o motor de uma geladeira, que é usada para armazenar os alimentos da merenda da escola. No último arrombamento, a ação foi parcialmente frustrada quando participantes de uma igreja, vizinhos da escola, né, perseguiram um criminoso que chegou a deixar uma escada encostada lá no muro. 3 vezes em 3 semanas. Não vai me espantar se o ladrão ou os ladrões forem os mesmos. Por a primeira vez deu tudo certo, a segunda deu tudo certo, a terceira vão voltar, viu? Vão voltar. Um homem foi flagrado furtando uma bicicleta no bairro da Mostardinha, aqui no Recife, ó. O crime foi pela manhã, na frente de um armazém. Fica ali na Avenida Manuel Gonçalves Luz, a ação é bem rápida. Ele atravessa a rua e vai direto para a bicicleta. Pegou a bicicleta e saiu pedalando na boa, como se fosse dele, certo? O povo aí, inclusive, agora está andando com uma bicicleta e 8 cadeados, que é onde para a bota para ver se o ladrão ele não leva, viu? Para ver se não leva, ó. É muita cara de pau, vê. Olha, vê essa denúncia. Pacientes que precisam usar bolsa de ostomia, que é essa que a gente conhece como colostomia, né? É porque um é para fezes, outro é para urina, tá? E tem seus nomes específicos. Mas essa bolsa que o pessoal usa, ela inclusive é distribuída pela rede pública. A bronca é a seguinte, é que vários pacientes estão sem receber o material. Tem caso, por exemplo, em que tem gente que não recebe há 10 meses, desde novembro do ano passado. E essas bolsas são usadas para colher, como eu disse, fezes e urina de quem não consegue liberar normalmente. Vê a reportagem no ar. Há quase um ano, seu José Amaro sofre com a falta da bolsa de ostomia, um tipo de saco coletor externo de urina ou fezes, usado no corpo. Segundo ele, a bolsa, que é distribuída pela Rede Estadual de Saúde, está com estoque zerado no Hospital Barão de Lucena, desde novembro do ano passado. Não é fácil você ser ostomizado há 12 anos e há quase um ano está essa decadência de bolsas. Você não pode ir no mercado fazer uma compra, você não tem bolsa para sair, você não pode ir a um passeio, você deixa de viver, você para de viver. O nosso organismo foi transformado, foi modificado. A vida da gente agora faz parte dessa bolsa.
A situação de seu José Amaro é bem parecida com a de Cláudio. Ele, que usa em média 15 bolsas por mês, depende da ajuda da família e dos amigos para comprar as bolsas. É uma bolsa cara, essa minha é uma bolsa complexa, né? A unidade de uma na faixa de 130, 140 reais. O valor dela, uma caixa, passa dos R$1.000. E eu uso na faixa de 15 bolsas dessas por mês. Então está bem complicado. E usar substituta não tenho como. Já tive alguns problemas, como hemorragia, sangramento. A falta das bolsas coletoras levou vários pacientes para a frente do Palácio do Campo das Princesas. Com faixas e cartazes, eles cobraram agilidade no processo de compra dos itens para os hospitais. O presidente da Associação dos Ostomizados de Pernambuco afirma que mais de 3.100 pacientes do Barão de Lucena estão sendo prejudicados. O Estado já tem processo emergencial, que é só fazer a aquisição do material, mas ficam prolongando, não sei por que motivo. Teve a mudança agora de gestão, aí ele foi revisar todos os contratos, falaram pra gente que o contrato agora tá legal, que vai sair os pedidos, mas até agora a gente não vê esse material chegar no Barão de Lucena. Quando chega é paliativo, entregue de qualquer forma e é na sorte. Quem chega primeiro recebe, quem chega depois fica a ver navio. Bom, em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que já começaram a chegar as primeiras bolsas. Foram 2.630. A Secretaria afirmou também que nos próximos dias devem chegar mais insumos para suprir a necessidade dos pacientes, né? O hospital informou que vai começar a reavaliação dos pacientes que possam passar pela cirurgia reconstrutora e reafirma que até o fim deste mês um aplicativo estadual vai ser lançado para atender com rapidez os ostomizados aqui do estado. Deixa eu, honestamente, às vezes diz que eu sou chato, que eu pego no pé. Eu já disse, eu não tenho nada contra nenhum governador, governadora, político. Inclusive, eu odeio política. Entendeu? Eu odeio política. Sabe? Já me chamaram de doido, mas para mim, um município, um estado, um país, era para ser administrado, feito uma empresa, por gente técnica, não precisava de política. Precisava não, ok? Odeio política. Agora, é o tipo de coisa que não entra na minha cabeça. Tem gente que desde novembro não tem. Aí quando faz o protesto, vai para a mídia, já chegaram as bolsas. Você acha que em Pernambuco 2.600 bolsas vai suprir a necessidade de todos os pacientes? Óbvio que não. Isso é feito a farmácia do Estado. É o fornecedor. Arruma outro fornecedor. Entendeu? Mas não é fácil. Te vira. É tua função. Tá no cargo para isso. Agora, se eu tenho um estoque que vai durar 3 meses, eu não posso esperar 3 meses para poder comprar de novo. Isso se chama programação. E existem setores de compra para fazer isso. Então, assim, a culpa nunca vai ser do paciente. Sabe por quê? Porque esse paciente é o teu patrão. Ele trabalha ou trabalhou e ele ajudou a pagar o teu salário, funcionário. Sabe? Mas é uma inversão nesse país em que o funcionário manda, é autoridade, e o patrão que paga tudo, a carga tributária, é o lixo. Entendeu? Essa é a verdade. Não quiser ouvir, não tem problema. Vá lá e peça a exoneração do cargo e vá-se embora pescar na praia. Pode ficar certo, o Gelzinho aqui nunca vai falar nada mal de você. Agora, enquanto estiver no cargo, no seu cargo, eu estou falando só a governadora não, eu estou falando do secretário, estou falando secretário executivo, diretores dos órgãos públicos, a coisa tem que funcionar, rapaz. Aí quando o governador, o secretário, que é o chefe lá maior, é um cara rígido, aí, menino, fulano é muito chato, óbvio. Já virou uma cultura, muitos funcionários públicos, sabe?
querendo ficar de boa. Não, você é pago para fazer o seu trabalho. Então faça e faça bem feito. Porque eu, patrão, eu quero um serviço que preste. E se não prestar, eu vou lá e reclamo. E não me venha com plaquinha, viu? Desacatar funcionário não é crime, não. Eu sei. Agora, eu espero ir numa repartição pública e ser bem atendido. Vou chegar com toda a educação do mundo, agora eu espero ser bem atendido. Eu e 100% da população desse estado chamado Pernambuco, né? Ó, um garoto de 10 anos foi vítima de assédio pela internet. Tem mais tarado aí, agora é online. Os pais do menino contaram que esse cara se passou primeiro por criança, né? Numa rede social. Aí começou lá, tal. Só que depois ele se apresentou. Se apresentou quem era, certo? E começou a compartilhar conteúdo pornográfico. Acompanha no ar. Minha mãe pegou o celular dele para fazer uma ligação pro esposo dela. Aí quando foi fazer a ligação, aí chegou essa mensagem. Aí tava no privado, aquele botão para ninguém ver nada. Aí como a mãe apertou, havia uma tua de foto, de conversa, ele mandando o negócio dele, mandando o meu filho também mandar a foto dele. Aí conversou com ele, disse, não, vó, foi no Kauai que eu segui esse homem. Aí comecei a seguir ele, me seguindo, aí ficou conversando. Aí não sei como, entrou com o zap, aí ficou conversando no zap. Aí ficou minha cena, ficou nas mensagens. Tá aí, papai, mamãe, cuidado, viu? Tá cheio de tarado nesse mundo querendo o seu filhinho, a sua filhinha, viu? Olha, deixa eu falar agora sobre essa questão aí da Deolane Bezerra, né? Já tá presa aqui há alguns dias em Pernambuco e tá aquele ioiô. Tá presa na colônia penal do Recife. Aí, ó, vai ser presa em casa, vai para São Paulo. Aí Deolane, segundo a justiça e a polícia, quebra a medida cautelar. Aí volta para a colônia, só que você vai para outra colônia mais perto, lá em Buíque, certo? 280 quilômetros aqui do Recife. E fica aquela coisa, vai para lá, vai para cá. A pergunta é, por que é que Deolane foi presa? A polícia diz, durante as investigações, lavagem de dinheiro. É a acusação principal que pesa sobre ela e nós conversamos, eu expliquei aqui, essa questão da lavagem de dinheiro através de jogos considerados ilegais. Aí, mas por que é que deram o benefício da prisão domiciliar? Porque ela é mãe. Ela tem uma filha de 8 anos e a lei diz, e é lei lá do Supremo Tribunal Federal. Quem tem filho ou filha abaixo de 12 anos, até 12 anos, a mãe, ela pode ir para a questão da prisão domiciliar. E ela se encaixa. Bons antecedentes criminais, tal. Aí, por que Deolane voltou? Segundo a polícia, porque ela descumpriu as medidas. Quando saiu, ó, nesse momento aí, não, aí é no fórum, quando saiu lá da colônia do Bom Pastor no Recife e começou a falar isso, falar aquilo outro. Ok? Certo? Aí ela ia para o fórum, que foi aquela imagem anterior que você viu, ia para a juíza ir lá e assinar a questão das medidas cautelares. Não pode sair de casa final de semana, não pode ir para bar, para boate, não. Tem que cumprir isso aqui. Não pode dar entrevista, não pode postar nada em rede social. Só quando chegou lá, ela recebeu voz de prisão, ok? Recebeu voz de prisão para voltar porque ela descumpriu. Ela mal botou o pé fora da colônia, ela começou a descumprir, segundo a polícia e a justiça. Recebeu voz de prisão e foi para Buíque. Eu conversei mais uma vez com o nosso querido advogado, ele que é consultor jurídico de Cidade Alerta Nacional, com o Luiz Bate, para ele trazer um panorama para a gente sobre esses trâmites jurídicos. Porque o povo tem um lado que diz, ó, age com racionalidade. A justiça está investigando, deixa a justiça investigar. Se ela for culpada, ela pague. Ok? E tem um lado que é aquele fanatismo. Ah, Deolane, solta Deolane!
É o mesmo povo que muitas vezes reclama porque a justiça soltou. Entendeu? Então, assim, para a gente ter um panorama jurídico, o que é que está certo nesse processo? Tem algo errado? Vamos ouvir o Roberto Guastelli mais uma vez. Guastelli, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Balanço Geral Pernambuco. Boa tarde, Gurgel. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral deste sábado. Uma das pessoas mais importantes aí dessa operação, de notoriedade, assim por bem dizer, a Deolane Bezerra, que é uma influenciadora, né, que está envolvida, né, com essa associação criminosa, né, e com essa lavagem de dinheiro. Então, ela foi presa semana passada aí no estado de Pernambuco, num resort que ela estava, ela e a mãe dela. Ela foi recolhida para um presídio feminino aí na capital, em Recife, né, e passou o fim de semana. A defesa técnica dela entrou com habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco e o desembargador da 4ª Câmara Criminal, né, concedeu para Deolane o direito à prisão domiciliar, tendo em vista que ela tem uma filha menor de 12 anos. E quem tem uma criança menor de 12 anos, né, sendo primária e bons antecedentes, pode cumprir a prisão domiciliar ao invés de estar em cárcere privado, mas mediante algumas cautelas, ou seja, algumas imposições que a Justiça assim determinou. Dentre elas, a Justiça determinou que Deolane não se pronunciasse perante a imprensa, não desse entrevistas, não usasse as suas redes sociais. E o juiz de primeiro grau poderia impor outras condições, como, por exemplo, os horários para ela estar na residência, sair, trabalhar. Não obstante isso, na segunda-feira agora dessa semana, ao ser concedido o habeas corpus para Deolane, ela, ao sair do presídio, ela deu uma entrevista, né, a todos os jornalistas que estavam lá do lado de fora do presídio e começou a atacar as autoridades instituídas, as autoridades policiais e até mesmo o judiciário. E ao final ela fala que não poderia falar da mãe porque ela estava impedida pela justiça. Ora, ela desafiou, né, todas as autoridades instituídas aí do estado de Pernambuco. Uma verdadeira afronta à justiça e à Polícia Civil do estado de Pernambuco. E o que acontece? De imediato, a autoridade máxima, aí, o delegado-geral de Pernambuco, representou pela revogação das medidas cautelares. E assim, a juíza de primeiro grau entendeu por bem decretar novamente a prisão preventiva. E quando ela foi para a audiência, que ela iria receber algumas instruções a mais sobre a prisão domiciliar, foi dado voz de prisão para Deolane. A sua defesa tentou, junto ao desembargador responsável pelo habeas corpus, a liberação, né, dela para a prisão domiciliar, e o desembargador, repito aqui, foi muito feliz na sua decisão, que manteve a prisão preventiva de Deolane. Como ele bem disse na sua decisão, ele deu a oportunidade de Deolane cuidar da sua filha, mas assim ela não o fez. Preferiu, né, fazer um enfrentamento às autoridades do Poder Judiciário e às autoridades policiais aí no estado de Pernambuco. E assim ela foi presa e está recolhida num presídio do Sertão do Agreste, no estado de Pernambuco. Agora, a defesa técnica dela tenta um habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, que ainda não foi julgado, né? A mãe já teve negada a ordem, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça não concedeu o habeas corpus para a mãe de Deolane, dona Solange Bezerra, que ficará presa, né, até alguma outra decisão de outra instância, ou seja, se recorrerem para o Supremo Tribunal Federal. É um processo grande, volumoso, né? São 20 réus aí, ainda não são réus, 20 pessoas que estão sendo averiguadas e dentro em breve, o Ministério Público oferecerá denúncia contra essas pessoas envolvidas, né? As quais responderão pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Então vai ser um processo com toda a ampla defesa, o contraditório para todas as partes aí envolvidas. Mas digo uma coisa, Gurgel, a prova
produzida pela polícia é uma prova técnica, é uma prova contundente contra as 20 pessoas envolvidas. E eu acredito que será muito difícil a todos esses envolvidos, provarem o contrário. Valeu, Guastelli, obrigado mais uma vez, uma aula jurídica aí, e eu corroboro com o seguinte: quando a polícia pede e a justiça dá numa investigação uma prisão preventiva, é porque tem muitos indícios ou já provas. Porque normalmente eu costumo dizer aqui que quando é rico é uma temporária de no máximo 5 dias. Quando é pobre vai logo 30. Mas é muito difícil. Pobre normalmente é uma preventivazinha, Mas 30 para pobre e 5 para rico. Ela é uma pessoa que é famosa, tem muito dinheiro. E a justiça deu logo preventiva. Então, como disse o Guastelli, deve ter nesse inquérito muitas informações, muitas provas, ok? Mas a polícia que está investigando, eu não faço julgamento. Agora, eu queria falar com você, cidadão pernambucano, entendeu? Que protagonizou um verdadeiro espetáculo negativo na minha visão, entendeu? Porque é o seguinte, você é o primeiro a reclamar que a justiça, a polícia prende e a justiça solta. Todo mundo aqui já ouviu essa reclamação. Eu, inclusive, sou crítico que a justiça da gente deve ser mais eficaz. Não está soltando todo mundo. E a justiça, para prender, é uma das últimas coisas que ela faz, certo? Agora, quando é Zezinho Buchudo, Toninho do Amendoim, todo mundo diz, tem que botar para as caixas, só tem que prender. Aí porque a Deolane é rica, famosa, você gosta dela, aí você vai para frente de uma colônia. Tá dizendo, solte Deolane, solte Deolane. Qual é a justiça do seu país que você quer? Quem você gosta, quem é famoso, aí você defende. Mas não tem provas, Gugel, você sabe? Você viu o processo? Ninguém viu, gente, só as partes, inclusive está em segredo de justiça. Entendeu? Então, assim, não vamos ir pelo emocional, não. Parabéns à polícia que trabalhou, parabéns à justiça pernambucana que disse, aqui não é província, aqui tem justiça e você cumpra, tá certo? Eu acho lindo quando o juiz diz, publique-se, cumpra-se, ok? Falar de coisa boa. Hora de conferir as opções de lazer do fim de semana. E aí, Léo, qual a boa? Oi, Rugel. Oi, pessoal. Olha só, gente. Sentimentos, Bonde do Gato Preto, Tocha e Grazi Almeida estão entre as atrações de aniversário do DJ Joga Dança no Clube da Destilaria, no Cabo de Santo Agostinho. A festa tem início às 9 horas da noite e o ingresso custa R$20. Deslize em mim seu corpo nu, é uma delícia, eu e tu. Não para, não. Conde Sobrega, Rafa Lira, Sedutora e Samba Rasta estão entre as atrações do festival Tudo Junto, que mistura ritmos que vai fazer você dançar do começo ao fim, na Rua do Observatório, no Recife Antigo. A festividade tem início às 5 da tarde e é de graça. Hoje tem samba dos ancestrais com Manu Travassos. A festa cheia de energia, música boa e história para contar vai ser no Ganaari, em Recife. É às 4 da tarde e o ingresso custa R$15. Luciano Bruno chega em Recife trazendo seu novo show, Uma Noite Italiana, repleto de novidade e momentos especiais com grandes sucessos. É hoje no Manhattan Café Teatro, às 8 horas da noite e a entrada custa R$130.
Gente, Samba do Caboclo desembarca pela primeira vez aqui no Recife com uma apresentação inédita para celebrar as riquezas culturais. O espetáculo acontece hoje no Gigante do Samba, que fica na Bomba do Metério, aqui no Recife. É às 4 da tarde. Os ingressos custam a partir de R$50. Alô Recife, alô Nordeste, alô Brasil. Dia 14 de setembro, a partir das 16 horas. Samba de Caboclo, lá no Gigante do Samba. Vai Recife, vamos lá. Isso é samba de caboclo. Gugel, daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana. E vai voltar rapidinho mesmo, tá? Antes, deixa eu só mostrar esse jacaré, rapaz, encontrado dentro de uma sala de controle do metrô aqui no Recife, ó. A lapa de jacaré danado, olha aí, ó. O bicho tá gordinho, viu? Ó, de acordo com a CBTU, o local é embaixo da plataforma de embarque e desembarque da estação Afogados. A Cipoma foi acionada e resgatou o réptil. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres lá na Guabiraba. De acordo ainda com a Cipoma, o animal vai ficar lá sob os cuidados, né, da equipe técnica até que esteja pronto para voltar para a natureza. E é muito jacaré aqui em Pernambuco, viu? É muito jacaré e muitas opções de lazer para você, porque tem mais. Qual a boa, Léo? Agora vamos falar sobre teatro. Amanhã tem um novo show do Mundo Bita, Crescer e Aprender. O espetáculo traz a temática da educação, incentivando os pequenos e as pequenas a explorarem o mundo natureza. Oi pessoal, eu e o Bita estamos aqui para convidar todo mundo para o novo show do Bita no dia 15 de setembro, aqui em Recife, no Teatro Rio Mar. Vem com a gente que vai ser incrível! Tchau, tchau! Claro que não vai poder faltar fazendinha e viajar pelo safari. Mundo Bita é hoje, às 3 da tarde e também às 5h30. A meia entrada custa R$60. A dica agora é de cinema. Ambientado entre os eventos das obras de 1979 e 1986, o filme segue um grupo de jovens colonizadores espaciais que se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-a a lutar por sua sobrevivência. Alien Romulus tem classificação indicativa 16 anos. Eu não tô de graça, tem alguma coisa na água. Como assim? O que é? Eu não sei o que é, tem alguma coisa na água. Em A Corrida Maluca, Rony, um piloto novato, recebe a chance de sua vida ao competir contra o lendário campeão de rally. Com o apoio de um ex-piloto que agora é mecânico, ele enfrenta terrenos traiçoeiros, rivais implacáveis e muita confusão. Corrida Maluca tem classificação indicativa livre. Rally da Corrida Maluca, isso será épico. Para você rever essas e outras dicas, acesse nossas redes sociais, tvguararapes.com.br. Até mais! Valeu, Léo. E olha só essa história. Uma mulher grávida foi para a clínica lá, ó, quero marcar aqui a data do meu parto, não sei o quê. Quando ela estava lá sendo atendida, começou a sentir as dores. A menina nasceu no mesmo dia. Já já eu trago a reportagem completa. Antes, deixa eu só tomar uma aguinha. Tô de volta rapidinho. Estamos de volta com o nosso Balanço Geral Pernambuco, edição de sábado, mais uma vez agradecendo sempre o carinho da sua audiência, viu? Manda mais um beijinho, rapaz. Tira a tua foto, manda que eu vou postar no meu Instagram agora, @WashingtonGugel, viu? E olha só, uma mulher grávida, 39 semanas, aí foi na clínica, disse, ó, moça, vamos marcar aqui logo minha cirurgia, né, para o meu parto. Daqui a pouco começou, vai pra lá, vai pra cá, a menina nasceu ali mesmo. É a pequena Maria Helena, vê no ar. Era para ser apenas uma consulta de rotina, mas o destino tinha outros planos para Laudiane. Grávida, ela foi até a Apiclínica de Piedade para agendar a cesariana. Mas um detalhe mudou tudo. No interior, estava assistindo, na madrugada, estava assistindo umas dorzinhas, aí eu ia pro banheiro e ia me deitar. Aí foi umas 4 vezes no banheiro e se aquela dor uma atrás da outra. Aí quando foi às 9 horas, eu liguei pra minha irmã veio pra gente ir pra consulta com a doutora Fernanda. Aí eu fui, que eu cheguei lá e disse, tá assistindo as dor. Ela fez, vai lá, deitei ali na cama, tirei a calcinha. Aí quando eu tirei, ela fez, você já tá com 9 centímetros já.
Fazer a bolsa romper para ela vir nascer. Ao ser examinada, o profissional de saúde percebeu que Laudiane já estava em trabalho de parto avançado. A ambulância até foi chamada, mas a pequena Maria Helena não quis esperar. Quando ela chegou aqui, teve toda uma equipe já esperando por ela. Esse foi o cenário que ela encontrou e a continuidade de uma equipe multidisciplinar acompanhando ali, por ser um momento mais atípico e mais inédito, dentro de uma rotina de parto. Então ela precisou de todo esse apoio, de todo esse suporte. Acredito que agora, de fato, está tudo bem, bem acolhida também, para entender o cenário de tudo que aconteceu, e levar isso como uma lembrança mesmo da história contada. Esta enfermeira acompanhou todo o trabalho de parto, que acabou sendo normal. Depois de algumas contrações, a gente precisou reposicionar para Maria Helena ir descendo, ir encaixando e fazendo todo o processo de rotação dessa reta final do período expulsivo para nascer. E foi o que aconteceu. E aí Maria Helena nasceu muito bem. A mãe recebeu, ficou em contato pele a pele. A gente prezou por todo esse vínculo, da mãe e bebê, apesar de ter sido algo incomum. Laudiane e a pequena Maria Helena foram levadas para o Hospital Vasco Lucena, no centro do Recife, onde receberam a atenção necessária. Após o susto, mãe e filha estão bem. Era meu sonho ter ser mãe de uma menina e Deus realizou meu sonho. Foi o que eu queria. Maria Helena, beijo do tio Gugel, viu? Muita felicidade para você, para sua família e parabéns a todo o pessoal aí que participou dessa verdadeira operação, viu? Deixa eu mandar aqui um beijo, um abraço, parabéns para Flávio Alves dos Correios, mora em Santo Amaro, Charles Fonseca, tá? Também meu amigo Charles, E cadê Dona Solange Serafim do Ibura? Beijo pra vocês, Charlinho, Cheiro no teu coração. Isso, Messinho, se afaste dele. Vamos embora, meu povo. Fica com Deus. Até sábado. Tchau.